Vamos dar continuidade ao livro Medicina Psicossomática Trilógica. O trecho é O Médico da Alma. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente, existe essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial, que é o psiquismo. Evidentemente, não quero encontrar no erro platônico de admitir duas capacidades, duas entidades distintas na formação do homem. Mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por esse motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo. Ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nem o mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios, assim como na existência de um comportamento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, ninguém procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por esnobismo. É exceção, como vemos. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um ou dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera, de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontra o afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão anotar que, no sentido
em que estamos nos desenvolvendo, a neurose constitui o primeiro fator etiológico de todas as doenças psíquicas ou orgânicas. O leigo na psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas e por isso vamos a fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda essa conduta é condicionada nos recalques. Vamos, de uma vez, ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, o cabelo, o vestido ou o automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Esta é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que procuram os balneários, os alimentos mais recomendáveis pelas nutricionistas e estão dispostos a ingerir qualquer remédio, caso possam conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados e o principal agente, que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulada a alma com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus aos 30, 40 ou 50 anos, ou, ao contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20, caso dê ênfase aos fatores positivos ou negativos de sua vida psíquica. O psicanalista não é, no entanto, o indivíduo perfeito. O analisando tem a tendência de achar que ele é o protótipo humano que existe sobre a face da Terra,
mas porque deseja ter um substituto do pai, sem defeito algum, somente assim se sentirá mais seguro e tranquilo. O psicanalista é apenas menos neurótico do que o comum dos homens. Vamos supor que ele tenha corrigido 80% de seus distúrbios psíquicos, então poderá se consolidar como excelentemente bem dotado. 20% de problemas neuróticos é uma garantia para toda a conduta. O psicanalista nem sempre é um médico ou um psicólogo. Pessoas formadas em outras faculdades poderão também se candidatar, desde que sejam analisadas, segundo o tempo exigido pelas várias escolas, ser aceitas e frequentarem as reuniões de formação. O psicanalista pode ser ateu ou religioso. A ciência não usa os dados da fé. No entanto, pela minha experiência, acho que os espiritualistas levam grande vantagem sobre os outros, inclusive no respeito ao tipo de crença ou ao ateísmo dos seus clientes. Além do mais, a psicologia moderna está valorizando os elementos oriundos das outras tendências, sejam os voluntariosos ou os intelectuais. A libertação dos laços instintivos neuróticos leva sempre a uma aceitação dessa ampla realidade. As leis com as quais o psicanalista lida são as atinentes ao ser humano. Deste modo, ele não pode ser supersticioso e tem que visar sempre os motivos interiores de qualquer ação. Por exemplo, a oração usada pelas religiões é analisada pelos especialistas em psicanálise como um processo interior que poderá levar o indivíduo a tais transformações, inclusive as de âmbito somático. Por este motivo, quando há uma autêntica fé numa pessoa ou num grupo, toda a sociedade se beneficiará. O milagre é visto como uma transformação psicoorgânica em si. O milagre é visto como uma transformação psicoorgânica em si. A importância dos fatores emocionais no desenvolvimento dos processos orgânicos patológicos é assaz conhecida por todos os psicanalistas. Tudo que se escreve nesse sentido tem o intuito de levar aos outros essas descobertas científicas que se revestem da mais alta importância, maior mesmo do que todos os outros conhecimentos humanos que a história nos legou. A inclusão dessas descobertas na vida de cada um irá prestar um grande auxílio no domínio não apenas das doenças orgânicas, mas também numa alteração da própria filosofia de vida. Porém, os psicanalistas sabem que têm que contar com uma enorme
resistência da sociedade, até que todos aceitem essas verdades. Por este motivo, reúnem-se em grupos fechados, a fim de poderem se defender melhor. Fazem como os monges que preservaram os famosos escritos da antiguidade por ocasião da invasão dos bárbaros na Península Ibérica, na Península Itálica. Desculpe. A conduta neurótica do homem nunca é baseada em determinados fatores provenientes da primeira infância. A crença de que uma fobia ou um componente psicopatológico qualquer tivesse sua base em determinados fatores do passado foi completamente ultrapassada. Por esse motivo, é necessário mudar toda a estrutura de personalidade do analisando, motivo pelo qual uma análise demora vários anos, 3, 4, 5 anos. Na Inglaterra, acham que em menos de 5 anos é impossível uma cura. Nos Estados Unidos, diminui para 3. Entre nós, existem clientes que em 3 anos estão curados, outros que precisam chegar aos 5. O contato entre analista e analisado é bastante prolongado, motivo de se formarem com facilidade amizades duradouras entre um e outro. O psicanalista sabe que somente quem se deitou num divã e por esse espaço de tempo estará em condições de compreender o que é psicanálise. Deste modo, geralmente se recusa a fazer conferências sobre o assunto, pois, com isso, apenas provocará agressividade dos ouvintes. Vamos supor o seguinte: para que uma pessoa possa me dizer o que existe na Praça da Sé, é necessário que já tenha estado lá. Como poderá uma pessoa entender a psicanálise se não a fez? Poderá ler todos os livros do mundo sobre o assunto, mas enquanto não vivenciar os seus problemas, jamais saberá o que ela é. A psicanálise não se faz com o intelecto, mas com o coração. Com os sentimentos e emoções. O silêncio do psicanalista tem a finalidade de provocar reações emotivas no cliente, a fim de que ele tome consciência do seu egocentrismo e imaturidade. Parece que a única exigência realmente importante que se faz ao psicanalista é que ele seja maduro. O psicanalista é o indivíduo que representa a libertação interior de todos os laços neuróticos responsáveis principais por todas as doenças psicofísicas, dos atritos desnecessários e da própria infelicidade no viver. Enquanto nossa energia psíquica estiver voltada para o próprio ego, formaremos contínuas tensões inúteis e perigosas para nosso destino. Se bem que essa seja a tendência do neurótico, não se deve esperar do psicanalista o máximo de equilíbrio e perfeição. Aliás, nenhum indivíduo conseguiria se submeter à psicanálise e às exigências das escolas caso não fosse bastante neurótico. Ele representa apenas o cego que vê mais, aquele que conseguiu se libertar dos laços patológicos mais graves, constituindo-se no guia dos que pretendem ser mais humanos. Parece que cada psicanalista
dá mais ênfase a um setor importante da personalidade. Freud via na aceitação da realidade a finalidade primordial do tratamento. Jung no desenvolvimento pessoal. Viktor Frankl na aquisição do senso de responsabilidade. E Adler na boa adaptação social, socialização. De modo mais individual, cada analista, mesmo que seja da mesma escola, prefere o seu caminho. Um visa a destruição do egocentrismo, outro, o amadurecimento, um terceiro, a aquisição de um ideal, e assim por diante. Mas seja através de uma forma ou de outra, a psicanálise vai pouco a pouco se unificando e as famosas divergências passadas na Europa, ainda existem muitas, entre as várias correntes, como em toda a ciência, vão cedendo à tendência de se chegar a uma só conclusão, como atualmente acontece na religião, na política, na economia, etc. E futuramente haverá um mesmo método e hipótese central sobre as neuroses. O psicanalista é apenas o companheiro de viagem de seu cliente, mas constitui uma espécie de cicerone, desde que já trilhou toda a estrada que o neurótico tem que percorrer. Um analista brasileiro, Malomar I. Edelweiss, escreveu uma tese defendendo o papel do psicanalista como uma testemunha. Eu próprio tenho o hábito de alterar todos os clientes de que o meu papel é secundário na cura, que apenas os acompanho nessa jornada para que não se percam pelo caminho, mas não posso carregá-los nas costas. De outro lado, tenho que andar de acordo com a possibilidade de cada um. Não posso apressar muito aqueles que são vagarosos. Alguns dão uma corrida no início, outros depois, mas todos têm a tendência de parar, pelo menos uma vez, a fim de tomar fôlego. Mas seja de um modo ou de outro, parece que o analisando tem a tendência de se amoldar às características psicológicas do seu pai, do seu psicanalista, tal como na influência se identificou com o pai. A mulher de obedecê-lo a fim de agradá-lo e com isso chegar à cura. O que pessoalmente tenho observado é que o cliente evolui só até onde seu analista evoluiu, e guarda muito da personalidade de quem o analisou. Alguns analisados, mais sensíveis, chegam a perceber aspectos da vida do seu psicanalista, seja por intuição ou mesmo pela telepatia, conforme nos ensina a parapsicologia moderna.